Com a palavra, vamos ver como é que foi o Vasco da Gama. Que jogo eletrizante aconteceu em São Januário entre Vasco da Gama e Vitória. Era gol toda hora que saía. Tem o Vasco saindo na frente com o Olha esse campo aí, que beleza aí. Então. Tem o gol do Nuno Moreira, não sei se a bola não era nem pro Verratti ali, mas é o Nuno quem aproveita. Depois o Vitória vira, aí vira de cá, vira de lá e o Vasco consegue a vitória por 4-3, Um jogo que mudou muito, assim, foi de muita emoção. Agora, é um Vasco que oscila, né? Agora tem nesse garoto Ryan um jogador com um futuro brilhante pela frente. Ele faz 2 gols no jogo, chama a responsabilidade, porque um é de pênalti, polêmico também, para o Vasco da Gama, mas ele chama a responsabilidade, o Coutinho pega a bola, ele vai lá, e o Coutinho entrega para ele, e ele, com 19 anos, vai bater o pênalti importante, mas está com moral, a torcida está com o garoto, ele está fazendo a diferença. Verratti, mais uma vez, passando em branco, é substituído no jogo, mas o Vitória, muito guerreiro, vai buscar também. Teve viradas, né? Muitas viradas. O Vasco consegue 3 pontos importantíssimos para essa briga aí pela zona de baixo, né? Pela zona de rebaixamento. Se ele perde, o Vitória encosta. E o Vasco tem muitos jogos. O Vasco, se não me engano, tem 2 jogos a mais do que as equipes que ele está brigando ali pela essa parte de baixo. Então, vencer em casa foi fundamental para o Vasco. A torcida cantou, vibrou, parecia que estava comemorando um título, porque é o título de não cair, né? O Vasco não está brigando pela parte de cima da tabela. Eu vou até confirmar aqui a classificação, como é que tá, porque é isso, né? O Vasco ele é importante, não é, Bubu? Ele não só ter essa folga na tabela, claro que já vai conquistando com essas vitórias, mas também se acertar e ganhar sequência, ritmo. Esse pênalti aí. Quando vem Copa do Brasil. Então, foi? Foi pênalti? Pra mim, não, né? Hoje em dia, eu tô marcando cada pênalti, né? Ele ultrapassou o Corinthians, né? O Vasco está em 10º colocado com 33 jogos. Olha aí. Com 33 pontos, desculpa. 33 pontos, 27 jogos. 10º lugar pro Vasco. O Vasco tá brigando por Libertadores. Essa é a nova realidade, né? Há algumas semanas a gente falava de luta contra o descenso. O Vasco pegou os 3 melhores times do campeonato. É verdade. Ele empatou com o Flamengo, ele complicou a vida do grande rival. Ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro bem. O Vasco estava com a carência de vitórias em São Januário. Estranhamente, nos últimos anos, quando lutava lá embaixo, o Vasco fazia de São Januário seu caldeirão, fazia muito ponto ali e era uma presa fácil fora. O Vasco tem feito bons jogos fora de casa, voltou a vencer em São Januário. Um ponto fora da curva foi o jogo contra o Palmeiras, em que o Vasco, em questão de poucos minutos ali, já foi batido com muita clareza. Mas o nível de jogo do Vasco é outro, né? É um time que hoje, você imaginar Palmeiras ou Flamengo vencendo a Libertadores, tem uma boa chance aí do Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil. O G8 é uma realidade, né? Você pode ter... mas ele tá a 5 pontos atrás do São Paulo. Ele tá na Sul-Americana, né? Então, não, o Vasco ainda pode ganhar a Copa do Brasil e ir para a Libertadores com o título da Copa do Brasil. Mas eu quero dizer assim, como hoje você tem um monte de vagas com as combinações, bem possível você imaginar. Você tá na semifinal da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo sendo campeão. E você tá na semifinal da Copa do Brasil. Fluminense e Cruzeiro, campeões. Vai abrindo vaga e aí o Vasco... Nessa arrancada final. A gente lembra do Corinthians no final do ano passado, ele ganhou os últimos 9 jogos. Sim. Corinthians que brigava na parte de baixo, com uma sequência de vitórias, com o Ramon Dias, chegou até a Libertadores. O Vasco hoje, a realidade dele é essa. Então, ele tá nesse bolo ali com uma série de times para brigar por 7º, 8º. Até para ser... A gente tá fazendo essas contas, o que ainda pode acontecer e o Vasco tá nessa briga. Mas assim, pensando de fato na atual realidade... os times nesse momento, quer dizer, nesse momento não, né? Mas em determinado momento do jogo, o Vitória estava indo a 28 pontos e o Vasco estava ficando com 30. E o Vasco com um jogo a mais. Isso aí. Né? Então, isso estava acontecendo. Era, assim, uma chance real do Vasco se aproximar cada vez mais. Esse resultado muda tudo. A gente está acompanhando esse jogo do viés vascaíno. Mas vamos pro lado do Vitória. Isso. O Vitória conseguiu uma vitória, um triunfo, né? No meio de semana. Mas convenhamos, a chance matemática de os 4 que estão no Z4 caírem é enorme. É enorme. Sim, mas a imagina, tendência é essa. O Vitória estava indo para 28, estava ficando a 2 só do Vasco. Mas...
Isso estava acontecendo em São Januário. Também com polêmica de arbitragem, esse tema tudo mais, o Vasco conseguiu os 3 pontos que o colocam numa posição nova na tabela. O time todo cercou o árbitro no final do jogo. Então, tem questão de Ficou arbitragem lá anulado também. do Vitória. O Lucas Halter, que fez um dos gols, foi expulso também, não foi, Zinho? Por reclamação. Né? Depois no final do jogo. Sim. Não, muita polêmica no jogo 3-2 também. ainda. Depois ele conseguiu um a menos e ainda fez 3-3. Agora você pensar que o Bubu tá com o copo cheio. Maravilhoso. Pensar no Vasco na Libertadores. Mas o futebol apresentado, a realidade não é essa. O Vasco oscila demais, o artilheiro do time não vive um bom momento, que é o Verratti, se prende muito no grande momento do garoto, do Ryan, que você está vendo aí fazendo mais um gol. Esse cara está fazendo a diferença para o Vasco. Então, assim, a realidade ainda é, primeiro, pensar em escapar da parte de baixo da tabela. O próximo jogo é contra o Fortaleza, que é outro time que está lá na zona do rebaixamento. Bruno, agora eu vou te fazer uma pergunta. Para mim... Olha o final do campeonato, hein? Nós temos o Fortaleza e o Sport, acho que já é mais complicado, né? Já é mais difícil. Mas tudo pode acontecer porque tem muitos jogos pela frente. Você tem aí Vitória 25, Juventude 26, Santos 28, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Juventude está ganhando, hein? Juventude está com 26, né? Foi para 26. Aí você tem Santos com 28, Atlético Mineiro 29, o Galão. Ceará 31. Ó, você tem 6 pontos. São 2 jogos da zona do rebaixamento. Isso. Aí você tem Grêmio 33, Corinthians e Vasco 33. Olha o final de ano, a final de temporada, com tudo isso que está acontecendo. Mas esses com 33 acho que não corre mais risco, corre, Zé? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, com todas essas coisas que nós estamos vendo sobre arbitragem, times limitados, por exemplo, o Vitinho machucou. O Garro também tá machucado. Tem as limitações. Mas você acha que o Corinthians está nessa briga, Zé? Não, tô falando... Você vê, o Grêmio ganha uma, depois empata, depois perde. Estou falando das oscilações. E é normal, nessa faixa de classificação, todo mundo vai oscilar mesmo, E o que nós vamos ter de final de campeonato aí, os erros da arbitragem, porque agora a pressão é maior para cima dos árbitros. A pressão será maior. O que eu estou dizendo é a variação porque você perde uma, o time adversário ganha, já encosta. Aí você já tem uma pressão maior. E nós estamos falando aí de times com camisas grandes, camisas pesadas. O Santos, quem está me preocupando aí é o Galo, hein? É isso. Então... O Galo está com 29. É verdade também que ele tem os jogos a menos, né? Assim como o Santos. Mas a resposta ontem foi bem negativa. Eu acho que o Vasco... O Fluminense está indo bem. Vamos ouvir o Diniz? Vamos lá. O Bubu? Vamos lá. Aí depois o Bubu completa. Vamos lá, hein? Fernando Diniz falando. Em relação ao jogo, eu acho que a gente atacou muito bem, principalmente no segundo tempo, e defendeu mal de novo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a gente fez o gol cedo, no nosso primeiro ataque, depois o time recuou de uma maneira inapropriada, não tinha que recuar. Ficou na dúvida, a ideia era pressionar o Vitória o jogo todo, e a gente foi recuando, ficou descaracterizado e a gente sofreu mais do que devia por conta disso. E depois, acho que no segundo tempo, a gente teve muito volume, a gente marcou muito melhor e atacou muito melhor, mesmo quando estava com 10-10, já era para a gente ter virado, a gente virou o jogo, já era para ter feito até mais gols. E quando teve a expulsão, a gente teve um volume muito grande e a vitória foi muito justa. E esse jogo, ele era o jogo mais importante para nós do que o Cruzeiro, o Bahia, na situação que a gente está na tabela hoje. Era um confronto direto pelo rebaixamento, que hoje, a realidade do Vasco... Hoje deu uma melhorada, a gente está no meio da tabela, mas ainda ela está mais assim, atrás da parte de baixo que a parte de cima. Se a gente perde o jogo hoje, o Vitória fica 3 pontos da gente. E alguns adversários têm um jogo a menos que a gente. Então era um jogo que a gente não tinha o mínimo direito de entrar como a gente entrou. O Diniz estava fazendo a mesma conta que eu. Que o Vitória estava indo para 28 e ele ficando com 30. Então, o que eu ia falar do Vasco é uma análise mais global. Eu acho que o Vasco fez uma boa janela. Eu citei o caso do Corinthians. O Corinthians fez uma boa janela no meio do ano passado. Sim. Fez com que o clube arrancasse da parte de baixo da tabela para a zona de Libertadores. O Cuesta não pôde jogar hoje. A zaga do Vasco era muito frágil. Era um time que tinha muito problema na zaga. Chegou questão Robert, de nome. né? Robert Renan, o Cuesta que não jogou hoje. Aí o Hugo tem que fazer o papel de zagueiro. Mas o Pumita tá jogando atrás esquerdo, tá cumprindo bem. O Paulo Henrique do outro lado do PH tá indo muito bem na lateral direita.
O Ryan, que o Zinho destacou, tem sido um dos grandes nomes do campeonato. O Nuno Moreira. O Coutinho subiu de produção. Então, hoje, você vê assim, o Vasco já tem uma estrutura, uma espinha dorsal, um time que não é para brigar contra o rebaixamento. Voltando a vencer em casa, onde normalmente ele é forte. Então, eu acho que o Vasco tem boas perspectivas de ascender na tabela. A Copa do Brasil, que o Vasco talvez não tinha elenco para ficar disputando aqui e ali, olhos para várias competições. A Copa do Brasil é só lá no final do ano, então dá para focar só no brasileiro, e é o que a gente está vendo. O Vasco, mesmo contra equipes bem melhores na tabela, ele está competindo, está fazendo jogos. Exceção feita ao duelo contra o Palmeiras. Então eu vejo boas perspectivas do Vasco pegar uma vaga em competição europeia, por que não sonhar com a Libertadores? Sul-Americana. Sul-Americana, quem não cai... Competição sul-americana. Competição sul-americana, porque no Campeonato Brasileiro, quem não cai, já meio que vai para a Sul-Americana por osmose, né? Já não tem muito o que fazer, né? Mas acho que o Vasco tem que mirar, é possível matematicamente, a Libertadores. Zinho, você citou que o Verratti ele já não faz gol há 7 jogos. E hoje também tem a substituição e é a partir daí que o Vasco consegue a virada. É uma preocupação, é um problema, é uma atenção? Como é que você avalia? É o Fernando Diniz tentar, de alguma maneira, proporcionar para o Verratti mais oportunidades, né? Criar mais situações, o time. O Piton voltou hoje, ele voltou, mas ficou no banco, porque o Pumita vinha dando conta do recado, improvisado na lateral esquerda, mas o cara da posição é o Piton, tanto é que ele que dá o cruzamento, ele entra no jogo, ele dá o cruzamento para o GB fazer o gol que dá a vitória ao Vasco da Gama. Acredito que o Piton vai recuperar a posição ali, como lateral esquerdo do time. Ele voltou hoje, ganhando esse ritmo, deve ser titular. E a presença do Piton ajudou muito ao Verratti fazer muitos gols. Parece que assim, até a ausência dele, não vinha mais aqueles cruzamentos, né, esse posicionamento dele na área. Mas assim, é o artilheiro do Vasco ainda no campeonato. Se não me engano, ele ainda está brigando pela artilharia do campeonato. Olha como o campeonato, a gente fala que é um dos mais complicados, mais competitivo do mundo, mas o nível é razoável. Porque o Verratti, há 7 jogos não faz gol, é o terceiro na artilharia. Está atrás do Arrascaeta e do Caio Jorge, do Cruzeiro, que também não faz gol um tempinho, o Caio Jorge. Então, assim, é um cara importante, é líder do grupo, ele é um líder dentro do Vasco da Gama, né? Os jogadores gostam muito dele, ele exerce a liderança e ele está incomodado, porque teve um jogo anterior, hoje eu não reparei isso, mas um jogo anterior, quando o Diniz tira ele chuta a garrafa, ele dá um bico, pode ser que ele está chateado com ele mesmo, que não está fazendo gol, mas não ficou legal a imagem, né? Porque de repente foi logo quando o treinador tira. Isso não é bom, é importante o Diniz chamá-lo, conversar, dar moral, o grupo junto, porque o Verratti é importante pela liderança e é um artilheiro. Ele voltando a fazer gols, pode ser que o Vasco até sonhe em coisas maiores no campeonato. E o Diniz ele é sempre muito respeitoso e procura sempre valorizar a presença do Verratti. Depende, né? Não mais muito respeitoso, né? Não, eu digo com toda o Verratti. hora, não, sim. Ele sempre respeitou o Verratti, sempre deu declarações dizendo da importância do Verratti em relação à liderança, à participação, o que ele contribui muitas vezes, mas assim, acho que é natural, como o vovozinho estava falando sobre o incômodo de não marcar gols, o incômodo de você não sentir que você está ajudando 100% da maneira que você pode, porque o zagueiro tira a bola, o volante e o meio-campista distribui, faz essa bola chegar ao ataque e o atacante tem que finalizar. Né? Então, cada um tem as suas funções. Quando você não consegue exercê-las da melhor maneira possível, você acaba se sentindo incomodado. Aí gera ansiedade, por mais experiente que você seja, você tem aquela... Eu acho que o vovozinho pode dizer mais do que eu em relação a isso, porque jogou acho que mais tempo, né, em relação à idade. Você se pressiona mais, você se autopressiona, vamos dizer assim, porque você se cobra mais. Talvez isso esteja acontecendo, entendeu? Com o Hulk agora. Porque você já é mais velho, você sente o peso da responsabilidade, você sente a questão da liderança, que você tem que ser o exemplo. E isso aí, muitas vezes, por mais experiente que você seja, acaba te atrapalhando um pouquinho. Talvez seja isso. Ou seja a forma de jogar do Vasco também, que muitas vezes, dependendo dos adversários, essa característica não está funcionando.
Entendeu? Então tem algumas variações. Agora, em relação à postura, é bem difícil. Acho que o Verratti sempre foi exemplo. Boa, Zé. É o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa. É isso aí, galera do Vascão. Vitória importantíssima do Vasco pra cima do Vitória, né? Uma sonora goleada. Poderia ter feito mais. Mas a situação do Vasco ter tomado 3 gols, cara, é surreal, né? 3 gols em São Januário. O Vasco conseguiu tomar 3 gols em São Januário. Mas a gente vem aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 9 jogos o Vasco tem apenas uma derrota, né? Isso é algo gigantesco aí. Acredito que o Vasco deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada boa, mas hoje sofreu muito na zaga, um apagão contra o Palmeiras, né? Um verdadeiro apagão ali. E perdeu o jogo. Mas, no fritar dos ovos aí, o Vasco vem bem, 33 pontos. Primeiro time na zona de rebaixamento, Juventude, está vencendo o Juventude, né? 26 para 33 são 7 pontos, então é algo aí bem difícil de alcançar um time que está na zona de rebaixamento. Realmente, o olhar do Vasco hoje, ele é para frente, né? Olhar para a parte de cima da tabela. O Vasco tá o segundo melhor ataque do campeonato. Quem diria, né? Segundo melhor ataque do campeonato, ao lado de Palmeiras, Mirassol. Flamengo é o primeiro com 50, o Vasco tem 42, para a gente ter a noção aí do tamanho da melhora do ataque do Vasco. Agora precisa melhorar um pouquinho aí, um pouquinho não, né? Um poucão essa defesa, porque na mesma medida que o Vasco fez 42 gols, ele acabou sofrendo 41. Isso aí para times que brigam na Copa ou desejam algo maior no Campeonato Brasileiro. Não é interessante, precisa dar uma melhoradinha, precisa equilibrar essa situação aí para seguir aí brigando por coisas grandes esse ano e o ano que vem, que tá bem aí, né? Promete. Se o Vasco continuar nessa escalada, fez boas contratações, tem a questão da SAF que o Vasco ainda precisa resolver, precisa vender para ter contratações maiores aí, de maior escalão, para ano que vem brigar por títulos. O Vasco no ano que vem tem que brigar por títulos.